Graça e paz, povo de Deus, tudo na bênção. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Se inscreve aí no canal, dá o seu like e que temos uma noite assim bem proveitosa, crescendo no conhecimento da palavra do Senhor. Na bênção? Vamos ler o Evangelho de João no capítulo 16, do verso 1 ao verso 14. Diz assim a palavra: Tenho-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo que vos matar, julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhece o Pai, nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito, para que, quando a hora chegar, vos recordeis que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Tenho ainda muito que eu vou dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Vamos orar ao Senhor. Pai, te louvamos nesta noite por tua palavra e pedimos ao Espírito Santo que venha nos conduzir, nos orientar, nos consolar. Venha, Deus, em nome de Jesus, visitar cada lar, cada vida, cada coração. Venha confortar, ó Deus, todos nós, e assim o Senhor venha nos abençoar e nos visitar nesta noite. Clamamos ao Espírito Santo de Deus, vem nos visitar poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, teremos agora um louvor com danças e em seguida estaremos ministrando a palavra. Na bênção. Que desce como fogo.
Bom, neste mês é o mês Pentecostes, mês da descida do Espírito Santo. Sabemos que após a festa da Páscoa, 40 dias após a festa, veio Pentecostes, né? O primeiro Pentecostes foi no Monte Sinai, quando Deus deu a lei para Moisés. E depois veio o derramado do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2. Mas antes de começar a falar sobre tudo isso, nós vamos falar sobre os símbolos do Espírito Santo. Os símbolos é uma representatividade de algo. Então, quando você vê o símbolo do bombeiro, da PM, da Betel, você tem uma lembrança daquela instituição. Então, eles não são a instituição, mas trazem lembrança, é uma representação. Então, o Espírito Santo como símbolo, em primeiro lugar, nós temos aqui o selo. E o selo representa uma marca. Então, Efésios 1, verso 13, diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, nós temos uma marca, o selo é uma marca. Nós sabemos que os fazendeiros ali, né, não sei se ainda fazem isso hoje, mas pegava o seu gado e marcava. Era o selo, para dizer que aquilo era propriedade exclusiva dele. Ele era o dono. E assim nós temos a marca da promessa. Nós temos o selo do Espírito Santo. E, portanto, nós pertencemos a Deus e à família de Deus. Temos também o fogo. Em Mateus 3, verso 11, diz assim: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o fogo, ele lembra, tem vários significados, mas do ponto de vista aqui nosso, ele simboliza a pureza, né? Ele traz, né? Ele prova a qualidade da nossa fé, como diz Pedro, né? Quando o ouro passa pelo fogo, se ele não derreter, ele mostra o valor que ele tem. Então, muitas vezes são as provas que nós passamos, né? Então, nós somos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Isaías 4,4 diz assim: quando o Senhor tiver lavado a imundícia das filhas de Sião, e tiver limpado o sangue de Jerusalém e do meio dela, com o Espírito de justiça e com o Espírito de fogo. Temos também a água, como símbolo do Espírito Santo, em João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. E isto disse ele, do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, a água também é um simbolismo de pureza, de santidade, de limpeza. Nós sabemos que existe uma dependência do mundo inteiro da água, 70% do planeta aí constituído de água. Então, a importância dessa água para a nossa sobrevivência. Vemos também aqui um outro símbolo do Espírito Santo, que é pomba. Está em Mateus 3, no verso 16, que diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, a pomba, ela tem um simbolismo de paz, né? E assim, Jesus, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, nós temos dentro de nós essa paz, que é o Espírito Santo de Deus, que nos dá discernimento, que nos dá tranquilidade para decidir, para viver. Temos também aqui um outro símbolo do Espírito Santo, que é o óleo. Está em Atos 10, 38. Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Jesus, ele foi ungido com óleo. É claro que o óleo em si, ele não tem poder, é um simbolismo. O poder está em Jesus, o poder está no Espírito Santo de Deus. Mas desde o Velho Testamento existe as figuras, os simbolismos que traz uma lembrança daquilo que nós adoramos. Então, nós adoramos
o Espírito Santo de Deus. Nós adoramos a Jesus. Mas não quer dizer que esses símbolos nós vamos adorar. Mas vamos entender que quando nós estamos ungindo uma pessoa com óleo, nós estamos lembrando que o Espírito Santo está ali, se movendo naquele local. Vemos também o vento em Atos 2. Atos 2 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estávamos assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então nós vemos aqui o vento como simbolismo do Espírito Santo. Sabemos que, vamos ver em seguida, que o Espírito Santo é uma pessoa, mas nós não vemos porque é Espírito, ele não tem corpo, mas assim é o vento, também nós não vemos, mas estamos vendo as folhas, né, se movimentando, nós vemos que sentimos o vento em nosso corpo. Então o vento, ele existe, assim como existe também o Espírito Santo de Deus. Agora nós vamos falar sobre alguns atributos do Espírito Santo de Deus. Atributos são qualidades, né, dadas a um ser que existe. Então o Espírito Santo existe. E diz então a palavra que ele é onipresente. Está no Salmo 139. Salmo 139, verso 7 diz assim: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? O Espírito Santo também é onisciente, além de estar presente em todo local, ele também conhece todas as coisas. 1 Coríntios 2, verso 10 diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo conhece e sabe tudo. Ele também é onipotente, tem todo o poder. Lucas 1,35 diz assim: respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então, o poder do Altíssimo, né? O Espírito Santo. Vemos que o Espírito Santo também ele é eterno. Isso está em Hebreus 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Bom, então são aqui alguns, né? Tem mais. Nós vamos agora falar sobre a personalidade do Espírito Santo. Apesar que ele não tem corpo, mas ele tem personalidade, tudo aquilo que uma pessoa tem. Agora é interessante, né, que nós sabemos na palavra que Deus está no seu trono e que Jesus está à direita do Pai. Mas a pergunta é: aonde está o Espírito Santo de Deus? É interessante isso, né? Mas a gente vê que quando Jesus falou assim, olha, o apóstolo Paulo também nos ensina isso, que o Espírito Santo, ele não está ainda no trono, porque ele está dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Vós não sabeis que tem o Espírito Santo de Deus e que ele habita em vós? Olha só que coisa importante, né? Nós temos como morada o Espírito Santo de Deus. Tremendo isso. Então nós vemos que o Espírito Santo como pessoa, ele tem conhecimento. Está em 1 Coríntios 2,11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito Santo também tem vontade, assim como a pessoa tem vontade. Está em 1 Coríntios 12, verso 11. Mas um só, e o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Está falando dos dons espirituais, né? 1 Coríntios capítulo 12. É Ele quem distribui os dons para a igreja. O Espírito Santo também, uma outra característica é amor. Romanos 15:30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito,
que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Vemos também que ele é inteligente e é também bondoso. Neemias 9, verso 20. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhe deste na sua sede. Vemos também que o Espírito Santo, ele se entristece quando nós pecamos ou não estamos fazendo a vontade de Deus. Efésios 4,30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, todas essas ações aqui são executadas por pessoas, também são atribuídas ao Espírito Santo, né? Vamos ver também algumas coisas interessantes aqui, que ele penetra, né, o nosso interior. 1 Coríntios 2,10 diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo, ele também ora. Isso está em Romanos 8,26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que bênção, né? Ele também ensina, está em João 14,26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo também ele fala, está em João 16, verso 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo também ele é testemunha, está em João 15, verso 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então o Espírito Santo testifica de Deus, de Jesus e também de outras coisas que nós precisamos de confirmação. Ele também guia, orienta, está em João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo também ele tem assim vários nomes, assim como Deus, como Jesus, né? E tudo esses nomes vamos citar agora. Quando você lê essa referência, está se referindo ao Espírito Santo. Então, o primeiro nome é o Espírito da Verdade. João 14, 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele também é chamado de Consolador, em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 15, 26 diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Espírito de verdade, né? João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Tem também, ele é também chamado de o Espírito de Deus. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, verso 1 e 2. E é chamado também, claro, o Espírito Santo, está em Lucas 11, 13. Porque se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que o pedirem? É também chamado como Espírito da Graça, Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidais, vos será julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da Graça. Ele também é chamado de Espírito de Justiça,
Isaías 4, verso 4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela com espírito de justiça e com espírito purificador. É também chamado de espírito de vida. Romanos 8, 2. Porque a lei do espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É também chamado de espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1, verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Ele é também chamado de espírito da promessa. Efésios 1, verso 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também Cristo, foste selados com o Santo Espírito da promessa. Ele também é chamado de Espírito da glória. 1 Pedro 4, verso 4. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Ele é também chamado de Espírito de Deus. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Espírito de Deus, Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele é também chamado de Espírito de adoção, Romanos 8, 15. Porque não recebeste o Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Ele é até chamado de Consolador. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Vamos ver também alguns versículos, qual a importância do Espírito Santo relacionado às Escrituras Sagradas. Nós vemos que o Espírito Santo ele é o autor das Escrituras. Está em 2 Pedro 1, 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Nós vemos que o Espírito Santo ele inspira os autores que escreveram a palavra. Atos 4, 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo, e vós, anciões de Israel. Atos 6, 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Está falando de Estevão. O Espírito, ele vivifica. João 6, verso 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. 1 Coríntios 2, do verso 10 em diante. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Agora vamos ver o Espírito Santo com relação à criação. Nós vemos aí no Salmo 33, verso 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Gênesis 1, verso 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. No Salmo 104, verso 30, envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Jó 33, verso 4,
O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Vemos aqui o Espírito Santo em relação a nós, ao crente. Vemos que ele regenera, ele nos regenera. Está em Tito 3, verso 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nós. João 14, versos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Que maravilha! Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito Santo também nos dá certeza de salvação. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. O Espírito Santo também ele nos enche. Atos 2,4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 4,31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vemos também que o Espírito Santo ele nos equipa, nos prepara. Atos 1, verso 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até os confins da terra. Então nós vemos essa importância do Espírito Santo na oração. Judas 1,20. Mas em vós, amados, edificando-os a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Vemos que o Espírito Santo também, ele ora. Romanos 8,26, ele intercede por nós. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo com relação à adoração, em João capítulo 4, do verso 23 em diante. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O Espírito Santo com relação aos cânticos espirituais. Efésios capítulo 5, verso 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor do vosso coração. O Espírito Santo também ele nos guia. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele nos vivifica. Romanos 8, 11. E se o Espírito daquele que é dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que é dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo também ele convence. João 16, verso 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim.
Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Então, esse é o nosso primeiro estudo sobre o Espírito Santo. Nós vamos, então, orar, encerrar e aguardar você. No próximo domingo estaremos com 2 cultos. Um pela manhã, você pode estar no templo com as devidas instruções, orientações, e no carro também. Primeiro culto de 10 às 11. E o segundo culto, das 19 às 18 horas, o mesmo sistema. Ok? Te aguardo lá. Vamos orar? Pai, te louvamos, ó Deus, nesse instante, por termos o Espírito Santo de Deus em nós. Aquele que nos orienta, nos guia, nos direciona, o nosso Consolador. Por isso, estamos, ó Deus, felizes, porque temos a direção quando ouvimos a voz do Espírito Santo. E que Ele venha, ó Deus, guiar e conduzir toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.